Queridos, nós sabemos que o livro de Jó faz parte de um dos livros do grupo das seções que a Bíblia é dividida. O livro de Jó, então, irmãos, é um livro que faz parte do grupo dos livros poéticos. O pastor aqui, o vosso pastor, fez aqui menção que vocês estão fazendo a leitura anual. E vocês estão perpassando então, por esses livros, os livros poéticos. O livro de Jó, como outros 4 livros, faz parte desses livros poéticos. É interessante que em toda a Bíblia nós vamos entendendo ela melhor quando nós conseguimos compreender como ela foi feita, né? De que maneira, qual é a língua, por exemplo. Você sabia que a Bíblia Sagrada foi escrita em 2 línguas, né? Em um dialeto. As 2 línguas são o hebraico, o grego, e o dialeto é o aramaico. Você sabia então que essa Bíblia, que foi escrita durante alguns anos por vários autores, ela tem uma divisão de 9 grupos, dentre eles o Pentateuco, históricos, né? Os livros, como por exemplo, o livro dos profetas maiores, profetas menores. Nós encontramos vários livros que são divididos em grupos, né? Nós vamos para o Novo Testamento, Evangelhos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, Apocalipse. Todos esses livros então formam grupos, e esses grupos eles trazem com eles alguns ensinamentos. Eu acho interessante, por exemplo, que no livro ou nos livros poéticos, os livros poéticos traçam um caminho para o crescimento do homem. Interessante que os livros que vocês estão lendo na leitura anual e o livro que eu vou fazer uso aqui para a palavra, traçam um crescimento espiritual. E Deus colocava essa palavra no meu coração para vocês porque é início de ano. Na verdade é início de uma década. Nós estamos iniciando uma década. Nós não estamos iniciando somente um ano, mas nós estamos iniciando uma década. E a proposta da palavra de Deus sempre foi crescimento espiritual. Você pode dizer amém? Então Deus quer que você cresça nesse ano. Deus quer que você rompa, Deus quer que você triunfe, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você alcance outros níveis que você ainda não alcançou. Então nós encontramos esse tipo de crescimento na palavra de Deus. E aí, nos livros poéticos, por exemplo, Provérbios ensina o caminho da sabedoria, Salmos vai trilhar o caminho da adoração, Jó vai mostrar como lidar com as dificuldades. Como lidar com as dificuldades? Preste atenção nisso aqui, irmãos. Nós vivemos um tempo de muitas dificuldades, de muitas crises, de muitos problemas emocionais, físicos, de natureza espiritual, muitas dificuldades. E nós precisamos aprender a lidar com isso. O livro de Jó traça esse caminho para nós, nos mostra como lidar com dificuldades. E eu queria dividir isso com você. Eclesiastes, por exemplo, fala daquela famosa frase: tudo passa, tudo é vaidade, e Cantares é o ápice do relacionamento com Deus, representado ali pelo rei e pela sua morena, pela sua mulher ali, que ele se apaixonou profundamente. Queridos, então o livro de Jó faz parte desse grupo de livros poéticos, e esses grupos, e esse livro poético traz esses crescimentos que nós precisamos. Por exemplo, o livro de Jó vai tratar muito dessa questão da teologia da retribuição. Teologia da retribuição. Nós vivemos um tempo, irmãos, que a ideia que se prega, e ela não é 100% errada, é que tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você semeia na vida, você colhe. Essa ideia não é totalmente errada. Nós também vivemos um tempo, irmão, que nós aprendemos que se você semear muito, muito você colherá. Se você semear pouco, pouco você colherá. E essa ideia também não é completamente errada. Porém, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos perceber que o que Jó plantou na sua história, na sua vida, logo no capítulo 1 você vai perceber que Deus vai tratar esse homem como um homem reto, como um homem sincero, um homem temente, um homem que se desviava do mal. Deus vai mostrar através do livro de Jó que Jó, ele tinha o prazer de orar pelos seus filhos. Nós vivemos um tempo que os pais se distanciam dos filhos, se distanciam da família, esquecem da oração, esquece do meio pelo qual ele vai vencer na família. Então na vida de Jó não era dessa forma. Jó vencia e prosperava e semeava essas coisas. A semente de Jó era sempre essa. Todas as madrugadas Jó se levantava
para orar para seus filhos. Já imaginou nisso? Todas as madrugadas Jó orava para o seu filho. Veja a semente que esse homem planta. Veja o quanto esse homem vai plantar na vida espiritual dele, da vida dos filhos, da vida dos seus empregados. Como vocês sabem, pois vocês são uma igreja bíblica, Jó foi um homem muito próspero, muito rico. Logo no capítulo 1 você vai ver a riqueza ali, a coleção de riquezas que esse homem tinha. E tudo isso é muito importante. Mas o que eu percebo nesse capítulo, nesse texto, nesse livro de Jó, é que Jó está vivendo exatamente a teologia da retribuição. Jó está dizendo o seguinte: olha, eu planto e eu vou colher o bem. Só que quando você lê a Bíblia, não é exatamente isso que acontece. E eu sei que você vai ficar um pouco chocado com o que eu vou falar, mas Jó plantou muita coisa boa e colheu algo que não foi bom para a vida dele. Diz a Bíblia que Jó é atacado pelo próprio adversário com autorização e permissão de Deus, e ele vai experimentar dores horríveis. A dor da perda, a dor da solidão, o sofrimento na vida de Jó é muito latente no seu livro. Você percebe o quanto Jó sofreu, o quanto Jó padeceu. Mas pastor, ele havia plantado bem, ele havia plantado a oração, ele havia plantado, as suas sementes eram sementes boas. Por que que ele colheu sementes ruins? E esse livro vai traçar esse crescimento espiritual na nossa mente e no nosso coração. Eu não posso ser irresponsável, como os vossos pastores não são, de dizer para você que tudo na vida vai dar certo, que simplesmente vir aqui no culto da vitória, que assim vai dar certo. Eu não posso ser irresponsável em dizer para você que se você vir aqui e deixar a sua oferta, amanhã você está curada do câncer, está curada de qualquer outra enfermidade. Eu não posso. Uma coisa eu posso te afirmar: Deus estará com você, comigo, conosco, todos os dias da nossa vida. Na teologia da retribuição nós aprendemos, irmãos, que tudo que você planta você colhe. Mas na vida de Jó e na vida de alguns homens da Bíblia não foi assim. Pastor, por que você está me dando essa palavra para me desanimar? Não é isso. Eu quero te conscientizar que a vida cristã sim tem espinhos, que a vida cristã sim tem problemas, que a vida cristã sim tem decepções, que a vida cristã sim tem traições, tem lutas, tem dificuldades, tem surpresas desagradáveis. Mas uma coisa nós aprendemos na sua palavra, como aprendemos na palavra no livro de Jó: Deus, o Todo-Poderoso, estará com você todos os dias da sua vida e da sua batalha. Na teologia da retribuição, irmãos, nós aprendemos e nós vemos um cristianismo sendo montado, sendo erguido, sendo ensinado de uma forma errada. Porque eu não posso chegar na igreja lá em Toronto e depois de um culto de domingo, na segunda-feira alguém pediu um gabinete e dizer: pastor, o senhor orou ontem por mim, e o senhor disse que Jesus cura, e o senhor disse que Jesus muda a nossa história, e eu fui no médico, e no médico disse que eu estou doente ainda, não houve nada, não trouxe nenhuma mudança. Cadê a resposta? Cadê o milagre? Eu vim, eu fiz. E aí, irmão, o que eu respondo para ela? E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus que, independente do que Ele vai fazer, que independente daquilo que Ele pode fazer, que independente daquilo que Ele tem poder para fazer, nós o amaremos e o glorificaremos acima de qualquer coisa e qualquer circunstância. Nós precisamos crescer no Evangelho e no caminho espiritual com Deus, a ponto de sofrermos as lutas e as dores desta vida, mas não perder a paixão e o amor pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, você está lá no Canadá, você não sabe o que é sofrimento. O senhor não sabe o que é dor. Irmão, todos aqui, sem exceção, passará por sofrimento e dificuldade.
Agora a diferença é que nem todos terão uma atitude correta diante de Deus. Qual é, pastor? Qual é a atitude correta? A atitude que nós vemos na palavra de Deus. A atitude que nós encontramos na palavra de Deus é que Jó, apesar das dificuldades, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, que isso, pastor? Agora o senhor disse para mim que Jó pecou. Nós vamos olhar na Bíblia. Ainda assim, Jó tinha um amor, Jó tinha uma paixão, uma intimidade, Jó tinha um prazer em Deus. Irmãos, uma coisa que nós percebemos no livro de Jó, é que Jó abriu mão de tudo, Jó perdeu tudo, mas Jó não queria perder, irmão. Jó não queria perder. Você pode ler os mais de 40 capítulos do livro de Jó, você vai perceber um homem lutando para não perder o relacionamento com Deus. Ah, irmãos, isso para mim é muito, muito profundo, porque Jó não estava preocupado com os seus camelos, com os seus gados, Jó não estava preocupado nem sequer com a sua família, porque a prioridade de Jó era Deus. Jó não queria perder relacionamento com Deus. Irmão, nós precisamos viver o ano de 2020 dessa forma, que independente do que acontecer com você, você vai estar aqui na quinta, no sábado, no domingo, e vai dizer: bendito seja o Senhor, que fez os céus e a terra, pois Ele merece a minha adoração, e eu o amo, apesar das dificuldades. Em razão, irmãos, desse evangelho, da teologia da retribuição aplicada de forma errada nos corações, muitos crentes estão fracos, doentes, muitas pessoas estão deixando de caminhar uma vida triunfante, uma vida de alegria no Senhor. E eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Eu vim de lá do Canadá dizer para você que você tem que construir no ano de 2020 um relacionamento verdadeiro e sem nenhum interesse com esse Deus, pois Ele te ama. Foi cantado aqui hoje, Ele te ama. Você o ama? Nós o amamos? Porque muita gente está se frustrando na caminhada, em razão de que o que ele plantou ele não colheu, e Deus está querendo na verdade despertar em você e em mim um relacionamento sem nenhum interesse, sem nada que nos impeça, sem nenhuma distração. É um caminho aberto entre eu e você, entre eu e ele, entre você e ele, de relacionamento, de delícias, de experimentar a sua presença, experimentar a sua unção, derramar a lágrima na presença dele, dizer: Senhor, o Senhor é belo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o que restaura, o Senhor é o que perdoa, o Senhor é o que cura, o Senhor é o que sara, o Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que faz tudo isso. Mas se o Senhor não fizesse, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Igreja do Senhor, nós estamos perdendo esse amor por Deus, por causa de coisas, por causa de objetos. Esses objetos ficarão, mas não passará, não passará os céus e a terra, irmão, não passarão, porque Deus permanece fiel. Às vezes eu recebo outros irmãos de outras igrejas, e eu vejo a superficialidade da fé da pessoa, logo no primeiro mês. Porque no primeiro mês o emprego não aparece, apesar de Canadá, a economia está lá em cima. Sabe, as coisas não funcionam para a pessoa, aí a pessoa já chega assim. Quando ela vai na igreja, diz: pastor, pastor, estou assim, sabe, estou mal. Mas também já recebi gente lá, que foi diagnosticado com câncer lá, pelos médicos de lá.
numa segunda-feira, numa terça, estava com o joelho dobrado e dizendo: bendito seja Deus. No domingo, ó irmão, estou sentindo a presença dele. No domingo ele voltava e dizia: bendito seja Deus. No sábado, na semana seguinte ele voltava e disse: bendito seja Deus. E até hoje está servindo a Deus, e mais, está curado para a glória de Deus. Está pronto para viver essa experiência com Deus, irmão? Está pronto para viver uma experiência de relacionamento verdadeiro com Deus, genuíno com Deus? É isso que Deus quer te dar, uma vitória que ninguém pode tirar das suas mãos, ninguém pode roubar do crente, irmão. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Teu ministério, às vezes alguém vai lá, tenta impedir, né? Teu trabalho, alguém vai lá, tenta fazer alguma coisa com você, às vezes consegue, às vezes não, né? Teu carro, tua casa, às vezes você ganha, às vezes você perde, mas uma coisa você não perde: o relacionamento com Deus, pois Ele está sempre do seu lado. Segundo lugar, Jó deu certo, irmão, ou deu errado? Jó deu certo ou deu errado? Irmão, Jó não deu certo na teologia da retribuição, mas pela perspectiva do Novo Testamento, Jó era justo. Jó era justo, você concorda comigo? Diz amém. Mas não era perfeito. Jó era justo, mas não era perfeito. Quero que você entenda isso. Porque a outra coisa que essa teologia da retribuição tem ensinado é que se você é justo, se você faz as coisas como pede o protocolo, como pede sabe, o código de ética, você está com a bênção garantida. Você está, sabe, seguro. E quando você lê o texto de Jó, olhe para mim, irmão, queria que você percebesse isso. Você vai ver um homem justo, verdade. Um homem que se esforça, verdade. Mas que não era perfeito. Não era perfeito. Jó não era perfeito porque ninguém é perfeito. Só existe um perfeito: Jesus Cristo, o justo. Jó não era 100% perfeito porque ninguém era perfeito. Ninguém pode ser perfeito a não ser Jesus. Então nós vemos na Bíblia Sagrada, eu queria que você agora olhasse comigo no capítulo 40. E o versículo 3 a seguir que diz assim, capítulo 40 de Jó, e o versículo 3 a seguir que diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Quando você olha para o livro de Jó, você vai perceber que esse homem era um homem justo, a ponto de ele quase, estava a um passo dele achar que ele era um padrão de justiça da época. Olhe para mim, ele estava a um passo de achar que ele era o padrão de justiça da época. Então qual o erro de Jó, pastor? O erro de Jó é achar que ele era quase um Deus. Qual o erro então, pastor, desse homem? O erro desse homem, mesmo que inconsciente, mesmo que talvez sem saber, era achar que ele era um padrão de justiça do seu mundo, da sua época, por causa da sua performance, por causa do seu comportamento, por causa da sua oração e por causa do seu sofrimento, que era um sofrimento sem causa, que era um sofrimento sem sentido para ele.
Então você vai ver em todo o livro, no seu relacionamento com seus amigos, ele se defendendo. Você vai ver sim os seus amigos passando, desrespeitando a vida de Jó, maltratando Jó, é verdade, mas você vai ver também Jó tendo uma atitude de alguém que não tinha nenhum erro, que era perfeito. Era o padrão de justiça na mente dele, a um passo de querer ser Deus. E o que nós estamos vivendo hoje, irmão? Quanto mais se prega sobre essa teologia, mais vai formando pessoas, crentes, mentes, que acham que não tem por que passar por sofrimento, pois eles são retos, eles são justos, eles andam na presença de Deus. Mas eu vim aqui dizer para você, pelo poder dessa palavra, que eu e você somos criaturas de um Deus criador e soberano, e o que lhe apraz fazer conosco é da sua vontade, e nem eu e nem você podemos interferir nisso. O que podemos fazer é glorificar a Deus. Pastor, que mensagem triste. Não, irmão, é uma mensagem para dizer para você, independente do que você estiver vivendo hoje, agora, Deus te ama e vai te ajudar, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, mas Ele vai te ajudar. E o nome dele vai ser glorificado, e você vai ter um relacionamento com ele. Jó não era perfeito. Jó tinha suas falhas. E a falha de Jó era um padrão de justiça. Pensar que era um padrão de justiça para a sua época. Nós vivemos um tempo, irmão, em que as pessoas estão se achegando a Deus, as pessoas estão vindo adorar a Deus, com o coração cheio de vaidade. Eu quero ser bem franco, irmão, contigo hoje, nessa noite, porque eu sei que Deus vai te restaurar hoje. Você, quando entrar por aquela porta, irmão, entra assim, ó, já de cabeça curvada e dizendo: soberano esse Deus, grande esse Deus, exaltado esse Deus. Ah, mas choveu hoje, pastor. Bendito seja Ele por essa chuva. Eu quero que você entenda que Deus é soberano, independente daquilo que nós estivermos vivendo hoje, que estivermos passando hoje. Deus merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Deus não precisa fazer mais nada para mim, para você, porque Ele já fez. Ele já deu o seu único e suficiente, o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos salvação. Se essa igreja está aqui alinhada como está, é por causa do poder maravilhoso de Jesus Cristo na nossa vida. É por causa da presença dEle que flui nesse lugar, é por causa do Espírito dEle que flui nesse lugar, é por causa da bênção dEle que flui nesse lugar. Nenhum homem é capaz de fazer isso, nenhuma mente é capaz de fazer isso, mas um Deus que tem poder através do seu Filho, Ele reúne milhares, centenas, milhões de pessoas para o adorar, pois Ele é Deus, Ele é soberano. Ele cura sim, irmão, Ele sara sim, irmão, Ele restitui sim, irmão, Ele restaura-se, irmão. Mas o que Ele mais quer fazer na tua vida é trazer em você um coração cheio de amor por Ele, cheio de amor pela sua presença, cheio de amor pelo seu Filho. E aí sim você vai ser um crente vitorioso e abençoado nessa terra. O que Deus queria fazer com Jó? Você pensa que Jó ficou iludido com as bênçãos, com a bênção dobrada que ele recebeu, quando Deus restituiu ele? Em terceiro lugar, nós vamos ver, irmão, que a maior conquista de Jó não foi a restituição de bem, e sim a restauração e comunhão com Deus. Olha o que ele diz, capítulo 42, o versículo 5, 42 e 5 de Jó:
com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó tinha ouvido falar de Deus. Jó escutou, através da tradição, falar de um Deus todo-poderoso. Mas de ouvir, sentir, vê-lo, foi depois dessa batalha, foi depois dessa luta, foi depois dessas provações que ele passou. Presta atenção aqui, irmão. Toda a provação que eu e você passamos, toda a luta que eu e você passamos, todo o aperto, todo o arroxo que eu e você passamos, na vida com Deus, na vida cristã, é porque Deus está querendo nos levar para um relacionamento genuíno, verdadeiro com Ele. Deus está querendo se revelar a você, em outras palavras. Deus está querendo mostrar quem Ele é para mim e para você. Deus está querendo mostrar para você e para mim quem verdadeiramente Ele é. Deus está querendo ter com você uma experiência que você não teve. Então não murmure se você passar ou estiver passando por batalhas, porque tudo isso vai contribuir para o teu bem. Tudo isso vai ser para o bem da tua alma, vai ser para o bem do teu crescimento espiritual, vai ser para o bem do crescimento espiritual da tua família, vai ser para o crescimento espiritual da tua igreja, vai ser para o crescimento espiritual de todos que estão à sua volta. Toda luta, toda batalha, toda dor no Senhor, em Deus, vai gerar comunhão e crescimento com Deus. Vocês estão querendo isso? Quem quer isso? Diz aí amém. A maior conquista de Jó foi um relacionamento com Deus. Senhor, agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo ver quem é o Senhor. Agora eu consigo enxergar como o Senhor é grande, como o Senhor sim é justo e perfeito. Eu sou um vil pecador. Eu sou falho, mas o Senhor é perfeito. Mas pastor, Jó passou por tudo aquilo e ainda assim ele conseguiu, viu, irmãos? Porque quando Deus se revela para você, Ele vai te mostrar que o que você é perante Ele não tem comparação, pois Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é eterno. A maior vitória que você pode alcançar nesse ano de 2020, a maior bênção que você pode alcançar nesse mês de janeiro e nessa década que se inicia, é uma aliança com Deus. É uma comunhão que você ainda não teve na sua vida inteira. É um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. É um relacionamento que não está baseado em favores, que não está baseado em troca, que não está baseado em barganha, que não está baseado em nada. É simplesmente pelo fato de que você o viu, o sentiu, o recebeu, o amou. É simplesmente pelo fato de que você sente Ele no seu coração, e você pode adorar a Ele no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na faculdade, aonde quer que você esteja, você tem acesso direto a Ele, e quando você liga lá a tomada de comunhão, de oração, você já começa a receber a sua presença, a sua voz, a sua direção, a sua orientação. Quando você ouve a sua voz, você se levanta, você sabe para onde ir, você sabe quando parar, você sabe quando falar, você sabe quando orar, você sabe quando cantar, você sabe quando comprar, você sabe quando dar marcha ré. Você tem uma intimidade com esse Deus, e Deus quer ter essa intimidade com você. É uma intimidade verdadeira e genuína, que não está baseada em qualquer coisa, mas em uma experiência com o Deus único e verdadeiro, através do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Se você quer isso, deseja isso, aplauda bem forte esse Jesus, pois Ele merece. Fica de pé comigo. O pastor já me autorizou aqui para fazer uma oração com você.
Jó foi restaurado, irmão. Sua saúde foi restaurada, sua família foi restaurada, seus filhos foi restaurado, tudo foi restaurado. Mas você não vai ver a Bíblia dando ênfase a isso. A Bíblia vai dar ênfase à restauração da comunhão e da intimidade que Jó conseguiu alcançar, conseguiu enxergar através desse processo que Deus o colocou, que Deus permitiu que ele vivesse. Todo esse processo que você está vivendo é para que Deus revele a você quem você é e quem Ele é. Eu vou repetir, irmão, todo o processo que você e eu possa estar vivendo é para você entender quem você é e quem Ele é. Quem você é? Eu sou uma criatura de Deus, que por meio de Jesus Cristo eu fui salvo, eu fui lavado, remido no sangue de Jesus. Eu fui abençoado, Deus me tirou lá da cidadezinha pequena, lá de Bela Vista, Ortigueira, Mauá da Serra. Deus me tirou lá daquele lugar e me levou lá para o Canadá. Ele fez tudo isso, glória a Deus. Mas isso que sou eu, sou um homem dependente da graça de Jesus. A nossa amada cantora que fez aqui um louvor tão ungido para Deus, ela é também criatura, alma de Deus, vida que Deus restaurou, ungiu com óleo. Os nossos pastores, pastor Fábio, vice-presidente do ministério, pastor Jarmuth, são homens de Deus, mas que Deus tem derramado a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade sobre eles. Mas existe uma coisa que nós precisamos saber: nós somos o que somos por causa de Jesus, por causa da sua bênção. Ninguém aqui é melhor, maior, não, nós somos iguais para Deus, todos, sem exceção. Não deixe nada te intimidar, meu amado, você é igual a todos. Deus colocou você aqui e Ele vai te levar para ali. Breve Ele voltará e você verá Ele frente a frente. Todos que estão aqui somos isso. E o que Deus é? O que nós precisamos enxergar de Deus? Bom, para mim eu vejo Deus, pastor, de várias formas. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso demais, tem muita paciência, Deus, muita paciência, sabe, Deus tem uma paciência conosco, olha, sabe, não dá para explicar. Eu vejo Deus de várias formas na minha vida, e quero vê-lo ainda mais. Como você tem visto Deus? Quem é Deus? Bendito seja o nome dEle. Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, como em todas as quintas-feiras, para de alguma forma despertar em você. Irmão, pode perceber, todas as pregações ministradas no altar, grandes nomes que passam por aqui, homens de Deus, consagrados, dedicados, aplicados na palavra de Deus, todos que passam aqui, no fundo, Deus está usando ele para despertar você, para despertar eu, para a gente ter um relacionamento com Ele. No fundo, a palavra é para nos levar a um relacionamento genuíno e verdadeiro, porque isso resolve quase que todos os problemas da vida do ser humano. Porque quando eu tenho uma ligação direta com Deus, quando eu tenho um relacionamento direto com Deus, eu dou menos trabalho para os meus pastores, eu dou menos trabalhos para a minha diaconia, eu dou menos trabalhos para a igreja, eu dou menos trabalho para a sociedade, eu dou menos trabalho para a família, eu dou menos trabalho para a esposa, porque Deus fala comigo, eu falo com Ele, e Ele direciona a minha vida. E hoje Deus mais uma vez fala com você através dessa palavra. E o que Ele quer nesta noite é um relacionamento verdadeiro e genuíno contigo. Eu vou fazer aqui um apelo. Se há alguém no nosso meio que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não teve uma experiência com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, se há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Ele, que quer fazer uma aliança com Ele verdadeira, genuína, não algo pela emoção, mas algo verdadeiro,
eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém no nosso meio que veio aqui hoje pedindo uma palavra de Deus, pedindo uma resposta de Deus, e a resposta de Deus para você é essa: eu quero ter um relacionamento contigo, meu filho. Eu te trouxe aqui hoje para você dar a sua vida para mim, e nunca mais você andar sozinho, nunca mais você andar perdido, nunca mais você andar sem uma resposta. Alguém no nosso meio, levante a sua mão, para que eu possa ver, para a gente poder orar por você, para a gente poder apresentar a sua vida ao Senhor. Eu tenho certeza que hoje é o dia que Deus marcou para você, que Deus separou para você, para restaurar a sua sorte, para restaurar a sua vida. Nunca mais você será o mesmo, nunca mais você será a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque Jesus vai entrar na sua vida e Ele vai mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e aí sim você vai ter paz e alegria no Senhor. Há alguém? Talvez vocês estão acostumados a vir aqui na frente com autorização do pastor, amém? Podem vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, saia do seu lugar. Enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está adorando, saia do seu lugar. Entregue a sua vida a Cristo. Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar o seu futuro. Talvez você está sem um rumo, sem uma direção, e a direção de Deus para você é essa: Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador. Não perca tempo, só temos alguns minutos. Saia do seu lugar. Deus quer mudar a sua história, pelo poder dessa palavra, pelo poder do precioso nome de Jesus. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Entregue a sua vida a Ele, que é o dono. É um jovem, coisa linda. Eu sei que tem mais. Saia do seu lugar, venha para Cristo, venha para uma mudança de vida, venha para uma mudança total na sua vida, que é Cristo. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Há poder nele. Aleluia. Nós já vamos orar. Se você não vir, teu sorriso é vida em mim. A igreja fecha os seus olhos. É ano de relacionamento com Deus, igreja. É ano de estreitar o relacionamento com Deus. Confio em ti. É ano de viver uma vida de intimidade com Deus. Mais fundo, leva-me mais. Talvez você está distanciado, talvez você está afastado. Saia do seu lugar para a gente fazer essa oração e encerrar essa parte do culto. Jesus quer mudar a sua história. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Oh Deus, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade oh, bendito seja Deus. Tua voz Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Vai mudar a sua vida para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou orar e depois o pastor faz conforme eles têm feito aqui nos trabalhos, para conduzir essas pessoas nas mãos do Pai, nas mãos de Cristo e também da igreja, porque a igreja é responsável pelo crescimento e pela maturidade cristã de cada uma dessas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agora entro na tua presença em oração para abençoar, ó Deus, esse povo, essa igreja, a liderança. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida desse povo, dessa igreja. Nós te agradecemos. E hoje, Deus, a tua palavra, Senhor, fala conosco. Nós precisamos mais de ti. Nós precisamos ter mais sede e fome de ti. Nós precisamos de um tempo de relacionamento. Nós precisamos de um tempo, ó Deus, de busca, de avivamento espiritual nos nossos corações, ó Pai, de paixão pelo Senhor,
Pai, tira tudo aquilo que nos atrapalha disso, tira tudo aquilo que nos impede disso. Abençoe a sua igreja, cada um dos teus filhos, estas vidas que aqui entregam, ó Pai, agora o seu coração ao teu Filho Jesus Cristo. Deus, em nome do teu Filho, agora, Senhor, restaura, renova, abençoa. Assim nós oramos e te agradecemos.